E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Alcanos. Pessoal, os hidrocarbonetos, você vai ter uma série enorme de subfunções. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, alcapolienos, todos de cadeia aberta. Agora a gente vai falar de alcano. Olha bem, a terminação ano, esse sufixo, indica que só há ligação simples entre os carbonos. Então, alcano, que também é chamado de parafina, pouca afinidade. Ele tem pouca afinidade, por exemplo, com a água. Ou hidrocarbonetos metânicos. Por que hidrocarbonetos metânicos? Porque o metano é um alcano importantíssimo. Então, os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam apenas ligações simples entre os carbonos. Pessoal, olhando para a fórmula, você consegue identificar um alcano. Por exemplo, C4H10, C5H12, C6H14. Todos esses que eu falei, a quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2 da quantidade de carbono. Então, olha que legal. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Ou seja, a quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2 da quantidade de carbono. Outra coisa importante, existe muito alcano na natureza, Gustavo? Ou, se existe, as fontes de alcanos são gás natural, petróleo, xisto betuminoso e osiquerita. Vamos ver um por um? O gás natural, pessoal, é bem conhecido de todos nós, também chamado de biogás, não é? Gás natural, biogás, gasolixo, gás dos pântanos, gás do pum da vaca. Isso mesmo, é o gás liberado no arroto e no pum dos ruminantes. E é um dos grandes responsáveis pelo efeito estufa, mas também é um gás muito usado no dia a dia. Ele dá origem, por exemplo, ao GNV, ao gás natural veicular. Ele é um hidrocarboneto, ele tem um carbono só, a fórmula dele é CH4. O gás natural, pessoal, é na verdade uma mistura, onde predomina de 90 a 99% de metano. Outra coisa interessante de falar dos alcanos vai ser o petróleo. O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Lógico que no petróleo, olha bem, o petróleo é um hidrocarboneto, mas no petróleo tem impurezas. E as impurezas que existem no petróleo são, por exemplo, compostos à base de enxofre, de nitrogênio. Então é por isso que o petróleo causa chuva ácida, porque os gases à base de enxofre e nitrogênio são causadores da chuva ácida. Então, pessoal, o petróleo ele passa por um processo físico chamado destilação fracionada. O petróleo cru, que é retirado do poço de petróleo. O petróleo é uma rocha, tá certo? Então ele é retirado e é colocado para sofrer um processo de destilação fracionada, onde primeiro vão ser separadas as frações mais leves, os gases. Os gases têm geralmente um, dois, três ou quatro carbonos. De 5 a 16 vai ter a fração líquida, que é a segunda fração que sai, e depois a fração sólida. Você sabia que o piche, o asfalto, ele é o lixo, entre aspas, do petróleo? Ele é a última fração do petróleo, ele é o resíduo. Então, no processo de destilação fracionada, que é baseado na temperatura, primeiro vão saindo as frações leves gasosas, depois as frações líquidas e, por último, a fração sólida. Pessoal, você tem diversos derivados do petróleo: gasolina, querosene, nafta, óleo lubrificante, óleo diesel, óleo combustível. Então, o petróleo, cada fração do petróleo é uma mistura também. A outra fonte natural dos hidrocarbonetos da classe dos alcanos é o xisto betuminoso, que é uma rocha impregnada de óleo. Na verdade, ela é uma rocha sedimentar de grão fino, rica em material orgânico, contendo, pessoal, querogênio. Querogênio é uma mistura sólida de compostos orgânicos. A partir do xisto betuminoso, a gente pode produzir hidrocarbonetos líquidos chamados como petróleo de xisto. Veja que coisa interessante. Então, a gente tem o gás do xisto, que é muito parecido
com o gás natural, só que ele é mais rico em hidrogênio. Ele é usado na indústria de cerâmica, ele chega via gasoduto. A nafta, que é usada como combustível e na fabricação de solventes. A gente tem também o GLP, o gás liquefeito do petróleo, exatamente, usado como combustível, que é também uma fração do xisto betuminoso. A ozoquerita já é bem mais rara. A ozoquerita ou ozocerite é um mineral, é uma cera também derivada de petróleo rica em alcanos, tá? Lembrando que, embora os alcanos sejam pouquíssimos reativos, eles não são muito reativos, porque as cadeias são saturadas, só apresentam ligações simples, mas eles sofrem combustão. Combustão é queima na presença do oxigênio. Se a queima do petróleo, do hidrocarboneto, de um modo geral, liberar CO2 e água, eu chamo de combustão completa ou total. Se liberar CO e água, ou C e água, esse carbono é chamado de negro de fumo ou pó de sapato, a gente tem uma combustão incompleta. Lembrando que o produto mais importante de qualquer combustão é, na verdade, o que a gente tem como energia. Toda combustão é exotérmica. Então, pessoal, olha que interessante. Na queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, você tem várias impurezas e essas impurezas são causadoras do efeito chuva ácida. Dá nome ao cano. Como é que eu faço, Gustavo? O nome é sempre um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo é a quantidade de carbono. O infixo, que está no meio, não é? É o an de alcano, para identificar a ligação simples. E o sufixo é o O de hidrocarboneto. Então a gente tem uma ligação metano, dois carbonos, etano, 3 carbonos, propano, 4 carbonos, butano, 5 carbonos, pentano, e assim a gente vai tendo a estrutura. Os mais importantes dos alcanos são metano, acabei de falar, né? O metano, ele é o conhecido gás natural, gás dos pântanos, biogás, gás do pum da vaca. Existe também, pessoal, essa relação do biogás, porque ele vem da fermentação da biomassa, que produz o biogás. Olha bem, é utilizado como combustível, tá certo? Ele é um combustível menos poluente do que a gasolina. O outro muito conhecido é o GLP, o gás liquefeito do petróleo, o gás do bujão de gás, tá? Lembrando as características do gás de cozinha. Ele não é venenoso, ele é mais denso que o ar, então ele não mata por envenenamento, ele mata por asfixia. E ele é um narcótico, ele é um indutor do sono. Não só ele, os gases da classe dos hidrocarbonetos tendem a ser narcóticos, indutores do sono. E olha um detalhe, pessoal, ele é inodoro, ele não tem cheiro. Ah, Gustavo, mas aqui cheira. É aquele cheiro bem ativo, é para avisar que está vazando. E aí pare de fazer qualquer coisa, porque se ligar até uma lâmpada, pode explodir. Aquilo ali é uma mercaptana. Vai ser uma função orgânica com enxofre, que dá um cheiro bem característico. Então, pessoal, era isso que eu queria falar hoje para vocês, sobre os alcanos. E a gente falou. Foi bem legal, não foi? Um beijo, pessoal, e até a próxima aula.